A reportagem de Arte do Sertão, nesse momento, conversa com o padre Raimundo, ele que foi vigário aqui da Diocese de Cajazeiras, inclusive da Nossa Senhora de Fátima. Padre Raimundo, eu queria que o senhor contasse, nessa semana que comemoramos 150 anos da cidade de Cajazeiras, a história da família Albuquerque e Rolim, as chegadas deles aqui a essa região hoje conhecida como Cajazeiras. Bom, a origem da família Rolim remonta a uma origem que veio de Alagoas, do estado de Alagoas, né? Para iniciar mesmo assim, é bom lembrar que o Antoine Monroland, como era um francês, eu estou fazendo a pronúncia francês, né? Morava em Penedo, lá em Alagoas, né? Havia também, e esse era um médico, né? Havia também na cidade mais 2 médicos. Oportunamente, não sei, aconteceu lá a morte de um desses médicos, foi assassinado. E a culpa recaiu sobre o francês médico Antoine Monroland. O resultado foi que, com essa, vamos dizer, denúncia de que ele seria o autor do crime, né, ele já era um homem idoso, passou mal e terminou falecendo. A família, não querendo se arriscar a alguma, vamos dizer, retaliação, então saiu de Penedos e foi se abrigar no norte do Ceará, precisamente no Cariri. Lá o resto da família permaneceu e um desses descendentes, né, chamado Vital de Souza Rolim, vindo do Ceará, veio se estabelecer no extremo oeste do estado da Paraíba, precisamente aqui na Serra Vermelha, chamada Serra Vermelha. Em 1795, o Vital de Souza Rolim, esse descendente lá de Alagoas, né, contraiu o matrimônio com Ana Francisca de Albuquerque, filha do sesmeiro, homem rico, né, grande fazendeiro do Rio Grande do Norte, era Luiz Gomes de Albuquerque. Então, sua filha, Ana Francisca de Albuquerque, casou-se com Vital de Souza Rolim. Daí se originou a família Rolim, na cidade, aqui no Alto Sertão Paraibano. A seguir, podemos dizer que esse casal, lá da Serra Vermelha, se transferiu para o Baixio das Cajazeiras, que era uma gleba, uma área de terra doada pelo pai de Ana Francisca de Albuquerque, que era Luiz Gomes de Albuquerque, doou à filha como uma espécie de patrimônio, né, uma légua de terra nessa área em que hoje está situado o município de Cajazeiras. Em 1795, estavam, portanto, já em Cajazeiras, precisamente no sítio Serrote, que fica aqui próximo à cidade. Aí nasceram os primeiros filhos do casal, os 3 primeiros filhos, inclusive Inácio, o futuro padre Inácio Souza Rolim, nasceu ainda no sítio Serrote. Só a partir do início do século XIX, 1800, foi que o casal se transferiu aqui para o Baixio das Cajazeiras. E aqui nasceram os demais filhos. No total eram 10 filhos do casal. Dentre esses filhos do casal se destacou exatamente a figura do Inácio, que desde criança, de acordo com a informação dos antigos, né, sempre manifestou um garoto de grande vivacidade, inteligente e curioso, né? Vivia na sua infância, pouco se pode saber da sua infância, mas o que se sabe através de ouvir dizer, né, é que o garoto passava a maior parte do tempo nessa contemplação da natureza, olhando as plantas, as árvores, as flores, e particularmente também os pássaros, na sua convivência com essa flora. Então, o padre Rolim demonstrava uma grande vivacidade, o que realmente destacou dos demais irmãos. Não era um abestalhado, não, era um menino
normal, mas muito integrado na natureza, como sempre foi, né? A partir daí, o garoto manifestou também outra pendência. Era a sua grande, vamos dizer, capacidade de se concentrar e também de rezar, aprendendo as primeiras orações a partir da família, da mãe que ensinava os filhos as orações e, vamos dizer, os princípios fundamentais da fé. A partir desse momento, o Inácio se destacou muito, né, pela sua piedade cristã, na oração. E como a mãe dele, que tinha um apelido de Manhaninha, Ana Francisca de Albuquerque, né, adquiriu esse apelido a partir não só da sua estatura, baixa estatura, né, mas também pela sua meiguice, capacidade de adquirir amigos, né. Todo mundo a admirava e deram-lhe então o alcunho, esse apelido de Manhaninha, né. Manhaninha, apesar de ser uma senhora relativamente rica, né, senhora de escravos, se dedicava totalmente às pessoas, particularmente aos mais pobres, como parteira, né. Não se achava diminuída ao fazer parte de uma escrava, né, de uma pessoa extremamente pobre, né. Isso lhe garantiu, lhe deu, né, exatamente vamos dizer, uma admiração muito grande da parte de todos os habitantes do povoado, que se foi formando ao redor da casa do casal Vital de Souza Rolim e Ana Francisca de Albuquerque. Continuando a história, o Inácio, realmente destacado como estava, seria um candidato, vamos dizer, nato, né, a cumprir o desejo da mãe, que teria um desejo de ter um filho padre. E realmente o Inácio mostrou essa pendência para a vida religiosa. Não se pode saber quais foram as fontes de sua primeira, vamos dizer, seus primeiros passos nas letras, no aprendizado. É até lamentado pelo grande escritor Celso Maris, que dizia, em uma das suas palestras a respeito do padre Rolim, dizia que lamentável que não houvesse os primeiros, vamos dizer, relatos da vida do Padre Mestre, ninguém se preocupou, se incomodou, né, de procurar saber quais foram as primeiras fontes de aprendizado que ele teve aqui no Baixio das Cajazeiras. O certo é que quando ele saiu daqui para a cidade do Crato, para a cidade não, aqui tem Vila do Crato, a fim de aprimorar seus estudos, particularmente os estudos de latim, ele já saiu de Cajazeiras com um aprendizado fundamental, né, de sua, vamos dizer, de sua cultura, né, sua cultura. Lá no Crato, padre Inácio Souza Rolim, então jovem, né, permaneceu por uns 4 anos. Após esse período, regressou a Cajazeiras e, querendo entrar no seminário de Olinda, ficou aguardando adquirir recursos financeiros para enfrentar as despesas lá no seminário de Olinda. O certo é que em 1822, Inácio Souza Rolim se dirigia para o seminário de Olinda. Vocês sabem o que dificuldade, foi montado daqui até lá, em cavalo, né? Era realmente uma longa viagem de vários dias. Lá, chegando, se submeteu aos testes de preparatório, né, preparatórios para ingressar no seminário. Sendo aprovado, então, ingressou no seminário, onde apenas passou um período curto, relativamente curto, de 3 anos, nos quais fez os estudos de teologia, de filosofia e teologia, sendo ordenado exatamente no mês de outubro de 1825. Ordenado padre, todo mundo sabe que ele desejaria voltar, né, ao sertão, à sua terra natal, a fim de dar início vamos dizer, ao trabalho de vigário aqui na paróquia, ou então, pelo menos, de dar uma contribuição para a sua terra natal. No entanto, em obediência ao bispo de Olinda, né, que aqui ainda era a diocese de Olinda, todos os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará formavam a grande diocese de Olinda, né? Então, a pedido do bispo de Olinda, ele permaneceu ainda até 1829.
como reitor do seminário, apesar de ser um padre jovem, né, assumiu as funções de reitor do seminário e professor de grego e latim no seminário. Já havia adquirido, né, lá mesmo na cidade de Olinda, né, uma certa fama como professor de grego. Lá ensinou não só no seminário, mas também no colégio pernambucano, no liceu pernambucano. Depois desse período de 5 anos aproximadamente, ele, tendo obtido do bispo de Olinda a devida aprovação para voltar à sua terra natal, ele chegou a Cajazeiras, conforme notícias ou informações de arquivos, inclusive da paróquia de São João do Rio, São João e da paróquia de Souza, de Nossa Senhora dos Remédios de Souza, da Vila de Souza, onde ele aparecem registros de batizados feitos pelo padre Rolim ainda em 1829. Então estava já instalado aqui na região, e aqui começou fundando uma escolinha, né? A escolinha chamada Escolinha da Serraria, a primeira que ele fundou, lá no sítio Serraria, né? Depois, já em 1843, foi que instalou em Cajazeiras o colégio, já com a aprovação, né, oficializado, né, de acordo com, vamos dizer assim, o Colégio Pedro II, que era o modelo dos colégios do Brasil, né, Brasil Colônia. A partir daí, então, o padre Rolim se instalou em Cajazeiras com o colégio, que se tornou famoso, né, tornou logo muito conhecido e serviu a toda, vamos dizer, a juventude da região, não só da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e de Pernambuco, para cá se deslocavam com a finalidade de estudar no colégio do padre Rolim. Esse colégio realmente se tornou não só famoso por causa, vamos dizer, do mestre Inácio Souza Rolim, o padre mestre, mas também porque o padre chamou de outras cidades, como de Olinda, de Recife, de Fortaleza, vários professores capacitados, né, para serem professores do colégio, né? E por isso o colégio se tornou mais famoso ainda, por causa da capacitação dos professores. No entanto, o padre Rolim não só exercia a orientação como também professor do colégio, mas destacava muito do seu tempo, a maior parte, não só um dia, mas dias e meses, né, para exercer também na região central do sertão, do Nordeste, exercer uma função missionária. E assim ele se deslocava várias vezes por ano para o interior do Ceará, para o interior do Nordeste, ou Sudeste do Ceará, na região do Cariri e outras regiões do Ceará. Também no Rio Grande do Norte existem vestígios nos arquivos das paróquias da presença do padre Rolim como missionário naquela região, a região de Caicó, de Serra Negra, né? Por ali há muitas paróquias onde se encontra, na paróquia particularmente de Caicó, registro de batizado de escravos feitos, oficializados, celebrados pelo padre Rolim. Aí a gente pergunta, por quê? Lá não tinha vigário? Tinha, precisamente havia muitos vigários na região. Mas naquele tempo, como o escravo não era considerado gente, mas uma pura mercadoria, né, ninguém se preocupava de fazer batizado de escravo, nem muito menos de casamento de escravo, né. Assim o padre Rolim fazia essa ação pastoral, batizando e celebrando o casamento dos escravos, como um gesto de pastoral, vamos dizer, missionária em sua vida por esse Nordeste. Então, por aí vocês estão vendo que o ouvinte está ouvindo e melhor entendendo, né, a razão por que o padre Rolim se tornou conhecido, muito querido, muito, vamos dizer, aceito em toda a região pela qual ele passou aqui no Nordeste, seja nos estados da Paraíba, não só nessa região, mas também no Ceará, no Rio Grande do Norte, Pernambuco, até no Piauí. Há vestígios nos arquivos de toda essa área de que o padre Rolim por aí passou, né, dando a sua contribuição. Apesar de nunca ter aceitado ser nem sequer nomeado pároco de alguma paróquia, ele se considerava apenas capelão ou missionário
vamos dizer assim, itinerante, né? Passando e servindo a comunidade na sua atitude missionária de anunciador do Evangelho e levando a todas as pessoas, o quanto possível, né, a sua idade, vamos dizer, a sua saúde, já idoso, porque se veio assim instalar definitivamente em Cajazeiras. Até porque a ação missionária do Padre Rolim não se restringiu apenas ao ensino, à evangelização. Ele também se manifestou, aqui em Cajazeiras particularmente, o homem da caridade. Quando, por exemplo, aconteceu o grande, vamos dizer, desastre na saúde da população decorrente do contágio do cólera morbus, consta nos arquivos da Paraíba, da província da Paraíba, que o governador da província enviou uma carta ao imperador Pedro II, né, fazendo ver, né, nessa comunicação o que aconteceu nessa região interior da Paraíba, da província, quando o Padre Rolim instalou ao lado do seu colégio, né, uma enfermaria. E nessa enfermaria ele não só administrava, mas ele mesmo se fazia presente com a sua ação de enfermeiro, arriscando a vida para diminuir o sofrimento dos pestilentos, né? Dessa maneira, o Padre Rolim se tornou um anjo da caridade, atingindo, vamos dizer, a atitude de uma virtude heróica, arriscando a própria vida para servir aqueles que estavam em situação de risco de vida. E salvou muitas vidas a partir do seu trabalho de enfermeiro, quando ele usava, a partir dos seus conhecimentos da flora brasileira, ele usava chá ou beberagem feita de ervas do mato para reduzir o efeito da febre e dessa doença perigosa, contagiosa, que era o cólera morbus. Outras atividades também foram encetadas, desenvolvidas pelo Padre Rolim em Cajazeiras, quando das suas, vamos dizer, andanças missionárias, né, foi quando ele, por exemplo, fundou um colégio no Crato, coisa recente que a gente tomou conhecimento através da imprensa daquela época, de jornais antigos, que o padre fundou um colégio não só em Cajazeiras, mas fundou outro colégio no Crato. A vida dele era toda voltada para a educação, para o desenvolvimento do povo, da região, particularmente da juventude. Então, vamos entendendo mais ou menos assim, palavras, vamos dizer, em considerações gerais, essa foi mais ou menos a vida do Padre Rolim. Seus últimos anos se restringiram à permanência aqui em Cajazeiras. Ainda assim se mostrava preocupado com o anúncio do Evangelho vamos dizer assim, a vida cristã dos seus conterrâneos, quando era visitado em casa. Ele não podia mais sair de casa por causa vamos dizer, de sua longa idade avançada, que já não podia se movimentar por conta própria. Quando visitado por algumas pessoas, ficava sempre naquela atitude de evangelizador, dizendo para as pessoas que o visitavam que deviam sempre seguir as orientações da igreja e se preocupando sobretudo com a família, com a educação das crianças, pedindo aos pais que mandassem os filhos para a escola. Isso foi realmente uma atitude permanente do Padre Rolim durante toda a sua vida de educador nas letras e educador na fé. Padre Raimundo, após o falecimento, como foi que aconteceu o falecimento do Padre Rolim? Em que ano? Depois do seu falecimento, como foi que Cajazeiras começou a ver a figura do Padre Rolim? Bom, a partir dos anos de 1895, o Padre Rolim foi se sentindo cada vez mais algo quebrado, muito, vamos dizer, dependente das pessoas, dos parentes que o acolhiam. Aliás, ele permaneceu sempre no recinto do colégio que ele fundou. O colégio foi fechado na seca de 1877. Em razão da seca, ele fechou o colégio definitivamente. Mas continuou morando em Cajazeiras e no dia 16 de setembro de 1899, né, com 99 anos de idade e 24 dias, né,
o padre Rolim veio a falecer numa tarde, exatamente na dependência do colégio. Logo após o anúncio da morte do venerando padre, acorreu muita gente, de acordo com o relato de Moésio Rolim, que foi exatamente ele que descreveu numa página que foi registrada nos anais da história de Cajazeiras. E quando o povo tomou conhecimento da morte do padre mestre, todo mundo acorreu para lá e houve realmente uma certa comoção, né? O povo queria muito bem, embora já estivesse esperando, porque ele estava já há muito tempo prostrado, mas mesmo assim isso causou realmente uma grande comoção no povoado. Aliás, já era cidade, né? A cidade foi criada em 1863, como todos sabem, agora está completando os seus 150 anos, o sesquicentenário da emancipação política de Cajazeiras. A partir daí da morte do padre, há um fato interessante. O povo já tinha um conceito de que o padre Rolim era um santo, pela sua vida de penitência, né? Ele, durante, vamos dizer, uns 70 anos, não dormia em rede, nem em cama, dormia normalmente em cima de umas tábuas, né? Quer dizer, tinha como travesseiro um livro ou então um tijolo. Isso mostrava o espírito de penitência do padre mestre. Ao sepultamento, se seguiu, por causa da grande quantidade de pessoas que vinham de todas as regiões para ver os restos, quer dizer, o cadáver do padre Rolim, foram retardando o sepultamento, e o certo é que ele foi sepultado já com mais de 40 horas após ter morrido. E consta que, apesar desse longo período em que não havia, né, naquele tempo não havia uma forma de preservar o corpo, né, como hoje se faz, né, através de, vamos dizer, de mecânicas próprias para tornar o corpo fora da sepultura por vários dias sem precisar de outro meio. Mas naquele tempo não havia nada, né? Mas mesmo assim o corpo durante 40 anos ficou exposto à veneração dos fiéis na igreja matriz, né, de Nossa Senhora da Piedade, ainda assim não exalava mau cheiro. Foi sepultado na igreja de Nossa Senhora da Piedade, onde hoje se encontra a matriz de Nossa Senhora de Fátima, né? Claro que numa igreja antiga, numa matriz antiga, né, que era bem menor, né, em proporção à de hoje, né? Mas mesmo assim foi sepultado perante os familiares e essa grande multidão de gente que fez, vamos dizer, alguns fizeram relatos daquela época, né, de que o padre Rolim foi sepultado em odor de santidade, porque após tantas horas insepulto, não exalava nenhum mau cheiro, nenhum sinal de putrefação. Então esse foi realmente um relato que ficou muito marcado na opinião, no sentimento do povo naquela época. Nós hoje, por exemplo, estamos a 113 anos de distância, não poderíamos nem imaginar como teria sido esse acontecimento praticamente milagroso, né? De que um corpo, após a morte de uma pessoa, pudesse passar tanto tempo fora da sepultura sem exalar algum sinal de decomposição. Então vamos agradecer por esta oportunidade de poder manifestar mais uma vez ao povo ouvinte e presente nessas celebrações do sesquicentenário da cidade, conhecer melhor a história desse grande cajazeirense que foi o padre Inácio Souza Rolim e continua sendo. O seu túmulo está ignorado. Por que motivo? É muito fácil entender. Em 1914, aliás, em 1915, com a chegada do bispo, o primeiro bispo de Cajazeiras, a matriz de Nossa Senhora da Piedade era muito pequena para ser a catedral. E foi necessário fazer uma reforma, uma ampliação. Com essa ampliação, né, que foi feita às pressas, em razão da catedral já ter sido instalada numa igreja relativamente pequena, né, proporções muito pequenas, então foi feito com muita rapidez. E nessa pressa de terminar os trabalhos, naturalmente o vigário naquele tempo, que era o Monsenhor Constantino Vieira, né,
não se deu ao trabalho de preservar o túmulo do Padre Rolim, como também outros túmulos que já havia na igreja. Não é só o Padre Rolim, já tinha sido sepultado aí, antes dele, né, o Padre Manuel Mariano, que era um cajazeirense, Manuel Mariano de Albuquerque, que era um cajazeirense também, né, que era vigário em Pombal, não, em Piancó, mas veio falecer em Cajazeira e foi sepultado na mesma matriz de Nossa Senhora da Piedade. E assim os dois, e havia mais outro padre também, que eu estou lembrado agora o nome, né? Esses 3 túmulos foram descaracterizados, né? Totalmente ignorados, e hoje, sobretudo o túmulo do Padre Rolim permanece num local ignorado por todos, né? Porque a matriz foi ampliada e não se pode mais encontrar o local. Há uma descrição, não só, vamos dizer, do padre Eleodoro Pires, que era sobrinho do Padre Rolim, que diz que o padre foi sepultado ao lado esquerdo do altar-mor da matriz de Nossa Senhora da Piedade. Mas esse local, onde era o antigo altar, hoje não se pode dizer onde ficava, porque a igreja foi ampliada para a traseira e para um lado também. Dessa maneira ficou impossível praticamente de identificar o tal local onde foi sepultado o Padre Rolim. O certo é que ele está sepultado nessa igreja hoje de Nossa Senhora de Fátima, matriz de Nossa Senhora de Fátima. Agora o local mesmo está um pouco difícil de encontrar, em razão da ampliação do templo, e não ficou nenhum sinal que marcasse onde era o túmulo do Padre Rolim. Infelizmente isso aconteceu. A história, então a curiosidade do povo, a perspectiva de que o Padre Rolim poderia ou poderá ser, né, declarado beato ou santo por canonização, né, é que vai exigir com que se faça uma pesquisa, faça uma escavação, né, em todo o domínio do piso da matriz, a fim de descobrir onde está, se é que ainda existem restos mortais, onde se encontra o túmulo do Padre Rolim. É muito difícil, mas é possível encontrar, dado que a expectativa de que o padre, sendo um santo, o seu corpo permaneça incorruptível debaixo da terra. Se isso for encontrado, é um sinal de grande santidade. E o sonho de um dia poder, Cajazeiras, realmente saber, principalmente na atualidade de hoje, onde está sepultado, é um sonho não só de cajazeirenses, mas de todos os paraibanos ou de todos os brasileiros que admiram o Padre Rolim. É isso que nós esperamos, é que haja da parte não só da igreja, isto é, do bispo, dos padres, do vigário, né, uma preocupação com essa descoberta do túmulo do Padre Rolim, mas que toda a população possa também fazer um esforço, no sentido agora, por exemplo, o vigário da paróquia Nossa Senhora de Fátima está promovendo uma campanha para um novo piso da igreja Nossa Senhora de Fátima, fazer um piso novo, né, que será provavelmente de cerâmica, né, ou de granito, né, dependendo do recurso com que possa contar. Se o povo ajudar, o vigário, o padre de Assis, vigário da paróquia Nossa Senhora de Fátima, terá a oportunidade, terá a condição para remover o piso atual da paróquia, da igreja Nossa Senhora de Fátima, e nesse momento em que se faz a remoção do piso atual para colocar um piso novo, é a oportunidade também de se fazer essas escavações que possam descobrir onde se encontra o verdadeiro túmulo do Padre Rolim.